A nação cabo-verdiana, mercê das comunidades crioulas espalhadas pelo mundo, extrapola os limites do arquipélago de Cabo Verde. O espaço sociológico de Cabo Verde transcende os parâmetros do Estado cabo-verdiano e, de certa forma, esta realidade complexa e múltipla desafia a compreensão de todos. Tornou-se um desafio coletivo procurar o Cabo Verde sem fim, nas malhas do tempo e do espaço. Espalhadas pela Europa, pelas Américas, pela África e pela Ásia, as comunidades cabo-verdianas estão ali vivas e dinâmicas, numa dialética que as distancia e que as aproxima da matriz crioula. Tal dialética podemos vê-la de forma clara se olharmos para além do diagonal a comunidade cabo-verdiana em Macau. As ligações entre Cabo Verde e Macau não são assim tão frágeis como a primeira aparentam. Ambos pertenceram ao Império Colonial Português e ao quadro administrativo do ultramar. Por isso, as raízes da lusofonia estão prementes nos dois polos geográficos. Igualmente, há um substrato comum entre a língua crioula e o dialeto macaense, o patuá, de enorme interesse linguístico. Outro sim, a diáspora de Cabo Verde está nestes confins do mundo, neste extremo oriente. Inúmeros testemunhos dão-nos conta não só dos traços comuns, mas também da saga crioula pelas terras chinesas de Macau, protagonizada pelos pioneiros. Um destes testemunhos é de Jorge Morbey, nascido em São Vicente, neto de Aniceto António Ferreira, antigo capitão-geral da Ilha da Boa Vista, que vive na comunidade cabo-verdiana de Macau desde 1965. Ao tempo que Morbey aportou na região, ainda como estudante, os sinais da comunidade crioula já existiam. Eu lembro-me de duas pessoas, que serão as pessoas mais antigas, os cabo-verdianos mais antigos em Macau, que eram um senhor Martins, que desempenhava o cargo de provedor da assistência em Macau. Já era um homem de muita idade, surdo completamente, descendente do Manuel António Martins, e, portanto, esse era o mais idoso cabo-verdiano em Macau em 65. E, na altura, estava lá também o Euríclides Brito Lima, que é tio dos Évoras, que estão lá, que são médicos e tal. Os dois irmãos médicos estão lá, há um que está na praia e há uma irmã deles que está em Portugal. E há o Humberto Elísio, que vive também na praia. Era tio desses, o Euríclides Brito Lima, portanto que em 65 era já funcionário da administração de Macau, e são os dois cabo-verdianos que eu me lembro em Macau em 65. Depois eu volto a Macau já para trabalhar em 85 e então já uma comunidade mais, enfim, penso que anos antes tinha chegado o Jorge Humberto Moraes, que foi jogador da Académica, depois foi transferido para a Itália e foi assim a primeira transferência de grande valor no futebol, na altura, no futebol português, porque ele era jogador da Académica, e, portanto, digamos que o Jorge Humberto é hoje o decano dos cabo-verdianos em Macau, e, enfim, mais velho e mais antigo lá em Macau, e penso que a seguir estou eu. Morbey destacou-se como presidente do Instituto Cultural de Macau e, sob sua coordenação, os sítios históricos macaenses conquistaram o estatuto de Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Um desses casos é a Igreja Madre de Deus, ex-libris de Macau, construída entre 1602 e 1640, mas hoje antevendo-se apenas pela portentosa fachada, na sequência do incêndio em 1835. Todo o trabalho que deu origem ao dossiê que levou Macau a candidatar-se a Património Universal da Unesco e uma candidatura bem-sucedida, como agora a Cidade Velha, todo esse processo foi organizado no meu tempo. Depois, por razões de natureza política, então acertou-se que a candidatura não seria apresentada por Portugal, nem fazia muito sentido, porque Portugal estava ali a prazo, e portanto que ficaria para a China apresentar. E assim aconteceu, o que dá, digamos, um orgulho aos chineses que não era previsível, para falar a sério, enfim, francamente. Há movimentos hoje
completamente de população chinesa, por causa do farol da guia, que é onde conhecer, porque há 3 prédios que foram construídos à volta e tal, e que retiram parcialmente a visão do farol e não sei o quê, e portanto isso foi uma coisa completamente assumida. A ocupar um dos edifícios importantes do centro de Macau, o Banco Nacional Ultramarino, encontramos um outro cabo-verdiano. Artur Santos, gestor bancário, chegou a Macau no início da década de 80 a começar sua vida profissional. Ficou 3 anos, regressou para Portugal para trabalhar na banca, para novamente, em meados da década de 90, voltar em definitivo. Portanto, eu nasci na Assomada, não é? Depois estive em Cabo Verde, fui depois para o Fogo, tive vários anos no Fogo, depois fui estudar para Portugal e depois recentemente tenho regressado a Cabo Verde várias vezes. Trabalhar na área financeira num país como Macau é para Artur Santos algo natural. É nada diferente de outras paragens. Tudo depende dos conhecimentos e dos contactos que se vão tendo. Tem que se conhecer, e isso só com o tempo se vai conhecendo, o ambiente de Macau, o ambiente de negócios, das pessoas, a forma como as pessoas são e reagem às situações. Portanto, é um processo de aprendizagem contínuo que não tem muito de diferente quando se chega a uma outra terra. Outro cabo-verdiano a contar aspectos da sua fixação em Macau é Álvaro Rodrigues, natural de Calheta de São Miguel, Ilha de Santiago. Veio para estudar há 19 anos e resolveu ficar pelo Extremo Oriente, onde é um profissional de sucesso. Rodrigues é advogado, notário privado e sócio-gerente de uma das maiores firmas de advocacia de Macau. Vim para cá em 90, fiz o curso que acabei em 95 e a decisão de ficar teve a ver com 2 coisas. Primeiro, porque ainda meses antes de concluir o curso, recebi, eu e mais um colega meu, o Dr. José Costa, um convite para continuarmos na Universidade de Macau, na Faculdade de Direito, como assistentes, convite que agradou-nos bastante e aceitamos. E por outro lado, eu e os meus colegas também já estávamos a trabalhar na administração pública de Macau e eu decidi nessa altura, portanto, sair da função pública e tentar a minha sorte na privada, e foi aí que comecei, logo a seguir à conclusão do curso, o início do meu estágio de advocacia, que depois concluí em 97. Álvaro Rodrigues não conheceu barreiras de qualquer ordem para sua integração, embora reconheça algumas pequenas dificuldades iniciais. Hoje, ele sente-se perfeitamente integrado, dominando razoavelmente o cantonês. Pressente-se em Álvaro Rodrigues a vivência dos 2 mundos, o crioulo e o chinês. Vivência hoje facilitada com os novos recursos tecnológicos. Às vezes até costumo dizer aos meus amigos em Cabo Verde que eu normalmente sei mais do que se passa em Cabo Verde quando estou em Macau do que quando estou em Cabo Verde. Porque quando estou em Cabo Verde estou de férias e não tenho muita paciência ou muita disponibilidade para estar à frente de um computador ou a estar a ouvir a rádio ou a estar a ouvir a televisão, mas aqui em Macau estou sempre em contacto com Cabo Verde através desses meios que eu acabei de dizer. Por isso, hoje em dia, e graças aos meios tecnológicos, o viver Cabo Verde fora de Cabo Verde, não diria que é a mesma coisa, mas não está muito longe. No mesmo escritório de Álvaro Rodrigues trabalha Adelino Correia, advogado e notário privado. Natural de Santiago, chegou a Macau em 1999 para fazer a sua formação superior. Casou com uma colega cabo-verdiana e fixou residência. Na mesma rua, a via principal, chamada Avenida da Praia Grande, também o advogado José Costa, natural de São Vicente, exerce com sucesso a sua profissão. Tem 38 anos, trabalha na área comercial e civil e concilia a sua profissão de advogado com a docência na Universidade de Macau.
Costa participou inclusive na elaboração do Código de Registro Comercial de Macau na época da transição. Um fato que orgulha e prestigia a comunidade de advogados cabo-verdianos destas paragens. Outro setor muito bem representado pelos cabo-verdianos em Macau é a saúde. São ao todo 4 médicos cabo-verdianos pertencentes ao grupo de especialistas do Hospital Conde São Januário. José Gabriel Lima trabalha como chefe de serviço de cardiologia nessa unidade hospitalar há 14 anos. Recebeu um convite, aceitou e ainda continua no Oriente. A educação superior dos filhos também pesou na sua decisão de viver e trabalhar em Macau. Eu estava já de regresso a Cabo Verde quando apareceu um convite de Macau para trabalhar em Macau como especialista em cardiologia. E nesta altura a proposta que me foi feita era uma proposta na altura irrecusável, tendo em conta mais a educação dos meus filhos. A minha filha mais velha ia entrar na universidade e aí não voltei atrás. Aliás, eu digo que Macau foi nesse aspecto, quer dizer, proporcionou, deu-me oportunidade de dar oportunidade de educar melhor os meus filhos sem estar a recorrer a bolsas de estudo. José Gabriel deparou-se com algum choque cultural a princípio, mas o apoio incondicional dos cabo-verdianos radicados acabou por contribuir à sua plena integração. A minha integração aqui foi uma integração extremamente fácil. Eu é que a princípio, inicialmente, não me adaptei muito bem. É cultura diferente, é hábitos diferentes, são modos diferentes, é alimentação diferente. Era muita coisa diferente que até pensei em voltar. Mas a minha integração não foi tão difícil porque eu conhecia já dos bancos da universidade, conhecia o Évora, que foram os meus colegas de curso, o Mário e o Humberto, que vim encontrar aqui. E depois o Mário é que fez tudo a nível das demarches da minha contratação, ele é que fez tudo isso. De maneira que a minha integração aqui foi boa. Eu vim encontrar uma família cabo-verdiana aqui há muitos anos radicada aqui, em que foi interessante a preservação da cultura cabo-verdiana, a preservação dos hábitos cabo-verdianos. De maneira que foi, nesse aspecto, foi fácil para mim. No dia a dia, apesar da pressão e das múltiplas responsabilidades, Cabo Verde mantém-se presente através dos interesses em comuns que fazem dos cabo-verdianos em Macau uma verdadeira comunidade. De facto, constitui uma comunidade, tem uma identidade própria, tem interesses também comuns e há contactos não só nos eventos anuais que vai havendo, como também no dia-a-dia, já que Macau é uma cidade pequena, não é? E as pessoas se encontram facilmente. Portanto, de facto, podemos dizer que há uma comunidade cabo-verdiana em Macau com os seus interesses, valores próprios e cultura própria. Todos vêm acompanhando as grandes mudanças na sociedade macaense e são, de certa forma, protagonistas de tais transformações sociais. Durante os anos em que Álvaro Rodrigues viveu em Macau, aconteceram grandes viragens, desde a liberalização do jogo, passando pelos ajustamentos de ordem social e económica que isso acarreta. Mas nem todas foram positivas. Nós, quando chegamos aqui em 1990, portanto, havia um monopólio do jogo que era atribuída à STDM, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, liderado pelo Dr. Stanley, que era o administrador delegado na altura, e depois, em 2001, 2002, iniciaram o processo da liberalização do jogo. Neste momento temos 6 concessionárias
a explorar o jogo. Inicialmente eram 3, portanto foram atribuídas 3 licenças. Depois foram as 3 concessionárias subconcessionaram outras 3 licenças e neste momento temos 6 operadoras. Temos 6 operadoras, 4 das operadoras são americanas. Como é óbvio, trouxeram alguma revolução na área do jogo, nomeadamente na área da tecnologia do jogo. Houve grandes transformações sociais sem que se queira significar com isso que houve uma melhoria social. Até eu acho que a liberalização do jogo teve um efeito ao contrário. É aparentemente impensável, mas a comunidade crioula pulsa com presença e vigor em Macau, minúsculo território feito de uma península e 2 ilhas, ora pertencente à China. Não são muitos em número, mas são ativos e bem integrados os cabo-verdianos a residir em Macau. Vivem entre várias culturas, mas resguardam a identidade crioula. Aqui em Macau também viemos à procura das identidades múltiplas, de gente que nasceu e viveu entre 2 culturas. Encontramos Mário Évora, um dos conhecidos irmãos Évora em Macau. Nasceu neste território este cabo-verdiano de 2ª geração, é especialista em cardiologia e exerce as funções de diretor clínico no Hospital Conde São Januário. Foi sócio fundador da Associação dos Macaenses, da mesma maneira que foi sócio fundador e presidente durante vários anos da Associação Amizade Macau-Cabo Verde. Os pais de Mário Évora chegaram no início dos anos 50 ao encontro dos avós que já viviam em Macau e foram praticamente os membros desta família que fundaram a gênese da comunidade cabo-verdiana neste lado do Oriente. O meu pai veio cá trabalhar nos serviços meteorológicos e a minha mãe trabalhou na Inspeção de Comércio Bancário. Portanto, no quadro da função pública, eles vieram para aqui porque os meus avós estavam cá. Aliás, foi uma vinda, temos que lembrar que eles vieram em fins dos anos 40, a princípios dos anos 50, numa altura em que Macau ficava nos confins do mundo, não é como agora que vocês saem de Cabo Verde e vêm até aqui e provavelmente irão voltar dentro de pouco tempo. Naquela altura era assim uma viagem para os confins do mundo em que uma pessoa tinha ter algum espírito aventureiro. E de facto isso aconteceu e até aconteceu de uma forma curiosa porque os meus avós é que vieram primeiro. O meu avô veio para diretor dos Correios, por coincidência veio substituir um diretor cabo-verdiano, um Martins, de apelido Martins, e veio com a minha avó e todos os filhos, exceto a minha mãe, que se tinha casado recentemente com o meu pai. E o meu pai tinha aquele espírito de cabo-verdiano, mindelense, puro, sair do Mindelo, nem pensar. Mas, entretanto, refletiu e pensou, provavelmente, uma oportunidade única de vir parar no outro lado do mundo e fez as contas e pronto, a família está lá, com o apoio, é uma oportunidade que pode não se repetir, mas é que vamos por 2 anos, dá para conhecer aquilo, 2, 3 anos e voltamos. Eles bem para 3 anos ficar 30. Mário Évora, tal como os restantes irmãos, sempre cresceu com Cabo Verde em casa, através da culinária, da música e das histórias eternas contadas pelos pais, ao mesmo tempo que viviam naturalmente como macaenses. Eu desde sempre soube o que era cachupa, nomeadamente aos domingos. Lembro-me, por exemplo, a avidez com que o meu pai recebia discos de Cabo Verde. Eu volto a lembrar que não havia internet para fazer downloads. Aquilo, quando chegava um disco do Bana, que na altura, pelo menos é que eu me lembro, assim, era aquela mensagem mais nostálgica. Alguém que trouxesse um disco de Cabo Verde era uma festa lá em casa, uma avidez para ouvir a música. Era uma música que ouvíamos constantemente, embora nós não soubéssemos falar crioulo, foi-nos
portanto era algo que nos era familiar através da música, através da culinária, através das histórias, que o meu pai contava. Praticamente, eu não conheço mal Cabo Verde, mas já praticamente ouvi falar de todas as ilhas. A minha mãe esteve na Ilha do Fogo, conta histórias do Fogo, de Santo Antão, portanto, desde criança eu ouço falar de todos esses valores de Cabo Verde, ao mesmo tempo que fui crescendo como uma macaense. Mas foi em Portugal, com colegas estudantes cabo-verdianos, que Mário e Humberto Évora aprenderam crioulo e passaram a conhecer novas nuances da cultura cabo-verdiana. A princípio não foi muito fácil, porque eu fui de cá com o meu irmão, com o Humberto, que por sinal está neste momento em Lisboa. Ele fez a especialidade de Medicina Desportiva e está como médico da equipa de Cabo Verde, que neste momento vai entrar nos Jogos da Lusofonia em Lisboa. Nós fomos juntos, nós não falávamos crioulo, e a integração no núcleo de cabo-verdianos passava por falar crioulo. Na fase inicial foi um bocadinho difícil, porque, como em todo lado, uma pessoa não sabe falar, diz umas palavras, as pessoas riem, a pessoa retrai-se, mas depois apanhámos o ritmo e foi fácil. Évora foi dirigente desportivo em diversas modalidades aqui em Macau e sempre esteve ligado ao associativismo, apesar da sua ocupação de médico. Atualmente, 10 anos depois da transição, decidiu aceitar o convite para integrar a lista política Voz Plural Gentes de Macau. Estamos a 10 anos da transição de Macau, é uma época, é um período importante na história de Macau. Há coisas que estão consolidadas, outras por consolidar, e Macau vive exatamente com a participação de várias comunidades. E nós pensamos que é fundamental uma participação ativa dessas comunidades na vida de Macau, nomeadamente no aspecto plural das suas vozes. Portanto, é um grupo que fundamentalmente não representa nem uma elite, nem um grupo restrito, não é uma representação étnica, mas é um grupo que se propõe participar, refletindo a voz das diferentes comunidades de Macau que estão aqui interessadas em dizer: nós estamos aqui para ajudar a construir o Macau que é hoje e que será Macau do futuro. A Associação Amizade Macau-Cabo Verde tenta acompanhar a dinâmica da comunidade e promover a imagem de Cabo Verde, o que não parece ser tarefa difícil nestas paragens. Uma das funções da associação realmente é promover a imagem de Cabo Verde, e não tem que tentar promover de toda maneira. Por exemplo, amanhã não tem um jantar que está a comemorar o 34º aniversário da independência de Cabo Verde. Já não tem mais ou menos cerca de 200 pessoas no jantar. Portanto, tudo gente que vai para o jantar de Cabo Verde, tudo gente a gostar de Cabo Verde, tudo gente a gostar de comida de Cabo Verde. Lá de gastronómico de Cabo Verde é super badalado. Culturalmente falando, Cabo Verde está na berra, toda gente a gostar do estado que nós, está a adorar Cabo Verde, está a adorar nós música. Enfim, nós te sentimos bem ali e nós te sentimos que nós é bem acarinhados. Mesmo em relação ao governo de Macau, este dá-nos um apoio extraordinário, está a mostrar uma grande simpatia para essa comunidade, o que deixa nós, evidentemente, orgulhosos. Tal como os homens, as mulheres cabo-verdianas também decidiram se orientar por Macau. É o caso de Ada Souza, membro da direção da Associação Amizade Macau